Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Koguti. Eu sou o Thiago Kempen. Episódio número 195 do nosso Odontocast, que vem ao ar toda sexta-feira por todas as plataformas, como Google Podcast, como Spotify, k2go.com.br. E, além disso, nós temos os conteúdos nas nossas redes sociais, que é o Instagram. @comunidade K2Go. O Facebook. facebook.com/comunidade K2Go. E o YouTube. youtube.com/comunidade K2Go. É da prótese, mas não pertence ao planeta Terra. Nunca ouviu falar da K2Go? Então, vai lá, começa a acessar. Você tem todo quinta, sexta, sábado, domingo aí para outros 194 episódios. Já para entrar no tema, então, com quem nós estamos hoje, Thiago, e qual é o tema do nosso episódio número 195? Hoje, para falar sobre os benefícios da consultoria K2Go, a gente chama a nossa querida amiga e consultora de recursos humanos, Elaine Amorim. Seja bem-vinda, Elaine. Obrigada, meninos. Obrigada. Maravilhoso estar aqui com vocês. Eu adoro sempre, né, para falar desse tema tão maravilhoso que é consultoria, mentoria, acompanhamento, parceria. Bom, eu sou a pessoa das pessoas, né? Então, falou de estar junto, é comigo mesmo. É isso aí, Elaine. Seja muito bem-vinda. E, sabe, Thiago, hoje estava fazendo uma reflexão, Thiago e Elaine, né? Já entrando aqui no tema, né? Falar sobre a consultoria, como que funciona a consultoria da K2Go, o que ela pode agregar, o que a gente pode citar de exemplos de transformação, claro, sem citar nomes, mas falando, e quem estiver aqui, se alguém de vocês estiver aqui na live, com certeza vai saber, porque afinal de contas já passamos de 200 de consultorias, a maioria delas em laboratório de prótese, e de mais de um ano para cá, a K2Go se dedicando somente ao propósito de tornar a prótese do Brasil conhecida no mundo, não só pela função estética, mas também pela sua gestão. E eu estava fazendo uma reflexão sobre o caráter impermanente da realidade, uma reflexão simples, filosófica, como ela muda, a realidade muda, dependendo do tema, dependendo da cultura, do local onde você está inserido. E até, lembrando aqui do nosso primeiro Odontocast, né, o número 1, fica aí o convite para vocês que não ouviram ouvir, né, Propósito de Brilho, que a gente gravou lá no Espírito Santo, na beira do mar. E era só gravado, né? Só tinha as gravações, estava eu, o Thiago e a Michelle Kempen, e vocês conseguem escutar até barulho de latinha de cerveja sendo aberta lá no meio do episódio. Mas por que eu citei esse exemplo? Justamente por esse caráter transitório da realidade, né? E para entrar nesse tema, eu queria até citar uma gravação que eu fiz hoje, lá para a nossa série Gestão Simplificada para Laboratório de Prótese, que eu recomendo, depois a gente vai falar lá quais são os acessos para você assistir, já está no episódio, se não me engano, número 9, agora essa semana, e eu já gravei agora o número 11. Eu falei sobre verdades versus realidade. Qual que é a diferença entre verdade e realidade? E, resumidamente, qual a reflexão que eu fiz? A verdade, ela é individual. Por exemplo, cada um, citando só quem está aqui apresentando esse podcast agora, né? Eu, a Elaine e o Thiago, cada um tem uma verdade individual. E eu cito alguns exemplos práticos, né? Alguma realidade individual. Tanto é que quando a gente fala em realidade virtual, a gente não fala em verdade virtual, a gente fala em realidade virtual. E citando um exemplo que eu coloquei nesse episódio, que vocês vão poder assistir lá no YouTube, na plataforma do YouTube daqui a 2 semanas, eu citei o exemplo antigamente pensava-se que era o Sol que orbitava a Terra, até que foi provado pela ciência que é a Terra que orbita o Sol. Então a Terra não é o centro do universo. Mas naquela época era uma verdade instalada, era uma verdade absoluta. Depois eu sinto o exemplo um pouquinho mais próximo de nós, aí, até meados do século XX, onde a mulher não tinha acesso, não tinha muitos acessos, seja na parte política, seja na parte empresarial, e era verdade instalada na época.
E o que acontece? Cada vez que você traz a verdade, a realidade, essa realidade instalada para a verdade, você muda totalmente um paradigma. Só para tornar mais claro, até chegar no laboratório, depois eu trouxe esse exemplo para a nossa vizinhança. Eu sempre venho caminhando a pé, eu moro aqui a 2 quilômetros do escritório da K2Go, e eu venho caminhando e pela manhã fazendo as reflexões, e eu já pensando no tema da nossa live de hoje, do nosso Odontocast de hoje, eu passei por uma pessoa, um indigente, passei por um gari, passei por uma pessoa que estava abrindo a panificadora, que venha bem cedo para o escritório, e passei por um prédio recém-inaugurado que tem uma cobertura maravilhosa, que tinha uma pessoa aparentemente tomando um café lá, de hobby ainda. E aí eu fiz uma reflexão. Olha só, qual que é a verdade? Nós estamos no mesmo bairro, na mesma cidade, na mesma situação geográfica, na mesma situação climática. Essa é a nossa verdade que nos conecta. Mas a realidade do indigente, do gari, da pessoa que está abrindo lá o seu comércio, eu que estou caminhando, e da pessoa que está numa cobertura suntuosa, luxuosa, é totalmente diferente. E aí eu pensei, puxa, e o laboratório? Qual que é a realidade instalada hoje no seu laboratório? E eu comecei a capturar, assim, fragmentos de conversas que eu tenho com vários donos de laboratório todos os dias, donos e donas de laboratório. E aí eu lembrei de uma conversa, que até o Thiago participou, eu acredito que a Elaine também participou de parte dessa conversa, com um colega nosso que é dono de um laboratório, que falou o seguinte, olha, para mim o importante é a equipe. Qualquer movimento que eu dê no sentido da estratégia do meu laboratório tem que ponderar as pessoas que estão comigo. Tem pessoas que estão há muito tempo comigo e eles vestem a camisa, eles são a essência desse laboratório. Então eu não posso pensar em nenhum movimento sem ponderar a minha equipe. E nessa mesma semana, eu tive conversa com donos de laboratório, que também acredito que o Thiago tenha participado, que falou assim, olha, meu único problema é a equipe, porque não tem ninguém engajado, estão aqui só batendo ponto, estou pensando assim em segurar pelo dinheiro, e eu nem me sinto bem com eles. Como que a gente vai questionar a realidade do exemplo A e do exemplo B? Não tem como questionar, porque a realidade é individual. E aí eu cito o exemplo que só que a verdade é que o laboratório ele parte da contração de labor mais oratória, ou seja, um local sagrado de oração e trabalho. E que o protético, o dono do laboratório, ele tem que estar bem, ele tem que estar satisfeito com os processos, satisfeito com o seu trabalho. Se isso não estiver acontecendo, ele precisa de ajuda. Então, partindo dessa reflexão e chegando agora no tema de hoje, que é a nossa consultoria, é uma provocação para o Thiago e para a Elaine, comentarem um pouco sobre a sua atuação dentro da consultoria da K2Go, enquanto processos, tecnologia, enquanto mudança de cultura, mudança de mindset, enquanto integração de equipes, reformulação de equipes, reformulação de processos, reformulação de tecnologia. Quando nós iniciamos todo o processo da consultoria, nós sempre alertamos ali o pessoal que participa, né, da nossa reunião interativa. Na verdade, é uma mentoria gratuita de 1 hora que nós fazemos. Para quem não conhece a K2Go e quer conhecer a K2Go e acha que é muito difícil o acesso, não é. O pessoal entrando no site agora, lá tem a opção de marcar uma reunião gratuita, 1 hora gratuita com a gente. E nós ali iniciamos um processo de uma mentoria básica e gratuita. Ou seja, nós deixamos o líder ali, né, o empresário, falar das dores dele. E nós ali conseguimos direcioná-lo como nós podemos ajudar. E muitas vezes já até direciona, né, Kogut? Olha, procura tal contabilidade, faz assim, faz assado. A gente já consegue direcionar essas pessoas. Então, nós oferecemos isso de forma gratuita. Quando essas pessoas entram para a consultoria e falam assim, ó, quero estar com vocês. Por que nós iniciamos sempre pela análise de perfil comportamental primeiro? Exatamente pelo que você falou, Kogut. Nós tiramos do plano inconsciente dessa pessoa as inabilidades comportamentais que ela tem. Por exemplo,
tem líder que tem uma habilidade gigantesca, né, de gerar engajamento com a equipe. Tem líder que tem uma habilidade incrível de manter a motivação, de estimular a motivação na equipe. E por isso que o desafio dele não vai ser a equipe. Talvez seja técnico, né? Talvez seja algum outro desafio. Por quê? Porque para esse líder, lidar com pessoas não é um desafio. Talvez seja outro, gestão, organização. Então, a gente traz, nesse momento da análise, eu trago à tona qual que é a inabilidade. Por quê? Porque quando eu sei a inabilidade que eu tenho, trago para o plano consciente, eu consigo trabalhar em cima disso. Ou seja, não é porque a minha inabilidade é analítica, né? Porque eu tenho 14% de analítica, então eu quase tenho que fazer milagre ali. Não é porque eu tenho uma inabilidade analítica que eu não consigo trabalhar de forma analítica. Então, sempre que eu preciso analisar com mais critério, sempre que eu preciso ter mais atenção em alguma coisa, eu ligo um alerta, opa, isso aqui eu vou precisar ter mais atenção. Eu coloco mais energia naquilo para conseguir fazer algo que seja mais analítico. Líderes que têm dificuldade, por exemplo, de lidar com pessoas. Aí é o que a gente chama dessa elasticidade da maturidade comportamental. Até onde a gente consegue esticar esse líder, que ele chegue num ponto que fique bom para ele e fique bom para a equipe. Até que ponto? Eu consigo descobrir isso durante a análise de perfil comportamental. Até onde dá, a gente trabalha. O que não dá, nós delegamos. E aí é onde entra a consultoria. É onde nós vamos orientar. Precisa contratar? Não contrata? Dá para desenvolver? Não dá para desenvolver. E eu falo para, às vezes, o pessoal que atenda fala, olha, eu já aviso. Dentro desse perfil vai ser um grande desafio desenvolver, por exemplo, habilidades para lidar com pessoas. Assim como tem donos de laboratórios, que é um grande desafio fazer gestão financeira. A gente fala, olha, o Kogut ali, né, olha, e a tua assistente financeira, cadê ela? Ela tem que participar das reuniões, para que essa outra pessoa seja o ponto de contato, né, falando de prótese, o ponto de contato desse líder. Então, pegar inabilidades, colocar pessoas para suprir essa inabilidade. E durante a consultoria, a gente consegue também dar esse direcionamento quando o gap é pessoa ou gestão. Olha, eu acredito tanto nisso que você falou, Kogut, sobre realidade e verdade, que eu já contei várias vezes aqui que eu mudei completamente minha vida por causa da minha verdade. Eu fui mudando a realidade que eu vivia para poder trabalhar de uma forma completamente diferente. Por quê? Eu sou filho de protético. E quando eu percebi, eu estava ali virando um segundo Juan, né? Eu trabalhava pra caramba todos os dias, fim de semana, saía para dar curso ou para fazer curso, e acabava não dando tempo nem para minha família, nem para mim mesmo. Aí eu falei, cara, eu estou entrando na mesma espiral que todo mundo, então eu não posso fazer isso. Então eu comecei a me organizar primeiro, e depois que eu trouxe um fluxo que funcionava muito bem, eu comecei a implementar em outros laboratórios também. Tanto é que hoje, você saiba ou não, grande parte dos laboratórios que tem digital, de alguma forma, utiliza alguma metodologia que eu implementava há 9 anos atrás, já lá no comecinho, né? Então, o que é legal? Na consultoria, depois de passar por mais de 200 laboratórios aí, a gente sempre vai atualizando também o nosso conhecimento. Então, até a realidade do que nós entendemos vai mudando demais ali dentro do que a gente vai fazendo de consultoria, na medida que a gente vai conhecendo diferentes modelos de negócios de laboratório. Então, cada vez mais a gente vai simplificando a nossa comunicação, né? Hoje, por exemplo, aqui tem a imagem do Lab2Go, né? Esse aqui é o site do Lab2Go. Existem 3 regrinhas que, se o laboratório seguir à risca essas 3 regrinhas, o Lab2Go ele muda a comunicação interna e externa do laboratório, né? Com o dentista e com a própria equipe e a capacidade de gerenciamento de produção. Mas antes, Kogut, eram 12 regrinhas, até chegar em 3 demorou pra caramba, para entender o que é essencial, o que é de fato importante, né? E quando a gente para ver os laboratórios de prótese, pelo menos o que eu entendo normalmente, principalmente de quem está entrando ali em consultoria, ou que está pensando em entrar em consultoria, é que são as pessoas que começaram a não conseguir mudar a realidade, já entendem a verdade dele, mas não conseguem, entrando como se fosse, o pessoal brinca que é a corrida dos ratos, né? Você fica naquela ali sempre, toda hora você está fazendo a mesma coisa, e você fala, ó, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, mas nunca consegue melhorar. Por quê? Ou porque falta know-how, ou porque falta capacidade de investimento, ou então porque você literalmente não sabe o que tem que fazer para poder melhorar aquilo ali, né? E aí,
quanto mais a gente acompanha nossos clientes, mais a gente consegue mudar a nossa realidade e mudar a realidade deles também, ao ponto de que o que eu tenho visto é que a gente está criando aí, entre aspas, né, uma brincadeira, pequenos monstrinhos. A gente está tendo cada vez mais técnicos em prótese e experientes em gestão, porque tem acompanhado todo o conteúdo da K2Go. Ouve podcast, vê todos os cursos, entra em tudo que é artigo, participa de todas as lives. Então a gente vê que essas pessoas estão cada vez mais respirando a gestão e, no meu ponto de vista, mudando a realidade do setor como um todo. Porque agora você vai conversar com o cara, ele não fica falando só de qual material é melhor, que a queima é mais... Não, ele começa a falar sobre preço também, sobre precificação, né? Começa a falar, não, você tem que ganhar dinheiro, fresagem é sobre escala, e palavras que antes você não ouvia tanto, né? Disrupção, escala, e, churn, que a gente trouxe aí para a prótese, né, Kogut? Uma outra coisa que é legal aqui, a Michelle e o Fernando elogiaram o meu fundo aqui, que é provisório, né? Na verdade, eu só coloquei aqui para poder fazer a live do Instagram. Mas eu queria mostrar para todo mundo que, por exemplo, uma das realidades que a gente tem aqui, vou até tirar, ó, vou virar a câmera. Vocês estão vendo aqui, ó, home office, né, pessoal? Se for parar para pensar, é o normal, né? A gente tem um cantinho aqui com duas telas. Mas antes não era isso. Aqui eu tenho a luz brilhante aqui para nós, mas aqui, ó, estamos reformando uma área inteira do escritório para poder virar um estúdio. Essa parte aqui do escritório era o escritório de fato, onde eu trabalhava todos os dias. Agora vai virar um estúdio de gravação, para a gente poder criar cada vez mais conteúdos, né? Por que eu estou exemplificando isso aqui? Porque agora eu estou mudando, inclusive, a realidade aqui dentro. Eu estou trabalhando... O que eu estou entendendo que eu preciso? Que eu preciso ter mais conteúdos ainda, para poder comunicar melhor ainda com o meu público. Então, eu vou começar a mudar a realidade até da minha estrutura como um todo para isso, né? E como que eu estou fazendo isso? Além de estudar muito o que eu tenho que fazer para ter um bom estúdio de qualidade, com equipamentos de qualidade, eu estou seguindo influenciadores que ajudam nisso, inclusive um consultor. Então, eu estou procurando uma consultoria também para me ajudar a organizar. Ou seja, eu entendi, eu identifiquei qual que é o meu problema, eu entendo qual que é a minha verdade, para onde eu quero ir, e agora eu estou modificando completamente a realidade de onde eu vivo e como eu trabalho, para poder cada vez mais seguir para esse sentido da verdade. Eu mudei um pouquinho do que você falou, né, Kogut? Não foi exatamente. Está bem dentro. Mas é como eu entendo essa questão de você seguir a sua verdade e mudar a sua realidade. E a consultoria, ela tem um poder enorme de criar uma nova realidade. É aquilo que eu falo sempre, né? Cultura. Cultura não se muda. Cultura se cria uma nova. E esse é o meu trabalho dentro da consultoria. É a parte de cultura, tecnologia e processos. Então, por que cultura e processos? Porque os processos moldam a cultura do laboratório. E o que eu trago ali dentro, Kogut, hoje, é uma visão completamente diferente de processos, onde o seu laboratório ele não precisa ter caixinha colorida mais. Ele não precisa ter papel dentro da caixinha mais. Ele não precisa ter um monte de caixinha na bancada do funcionário, que vai ter que produzir lá só 5 caixinhas, mas tem 15 na bancada dele. Ele pode ter um armário centralizado. E eu dou poder para o gerente de produção, que é o cara que tem a autonomia mais cortada dentro do laboratório. Porque cada vez que você, técnico em prótese, está sentado na bancadinha e pega nas caixinhas ali, muda a ordem que o seu gerente de produção colocou, você está podando a autoridade dele, né? Então, o que eu faço é dar cada vez mais poder e autoridade para aquele gerente de produção, para que a gente consiga fazer um controle de produção de uma forma gerencial e não operacional, que é como todos os laboratórios fazem, é caixinha por caixinha, prazo por prazo, como eu devo entregar aquele trabalho em específico. E não, a gente consegue fazer de uma forma gerencial. É isso que eu trago na consultoria. E, para finalizar aqui, Kogut, daqui a pouco vocês vão comentar nos comentários aqui, mas para mim um dos mais importantes é esse aqui do Darlos. Darlos falou aqui que vai querer começar a falar também um pouco sobre esses benefícios da consultoria. Se você der mole, Darlos, eu vou te chamar aqui para a live. Eu vou te convidar aqui agora, se aceita e já fala dos benefícios que teve aí. Porque o laboratório do Darlos é um que cresceu pra caramba dentro da consultoria. E olha que eles não ouviram tudo que a gente tinha para falar, né? O Darlos até brincou que quando ele chegou lá nos Estados Unidos, ele viu como é que era lá o modelo do laboratório do APA e falou, opa, agora eu entendi o que o pessoal da K2Go está falando, né? Fechou. Bom,
tentando correr aqui, vou tentar comentar algumas questões aí que vocês estão colocando, até agradeço, continuem colocando, né, se depois, se não der agora, depois quiserem mandar no direct aí, Kogut _ K2Go, Thiago T. Kempen e Elaine Amorim, pode mandar que a gente vai ter a imensa satisfação de interagir com vocês. Abraço, beijo grande, Darlo Soares, estou vendo aqui, estou indo aqui de trás para frente. Alberto Semac, Sibeli Serafim, minha querida, amanhã estaremos juntos aí. Alberto, você tocou aqui num ponto nevrálgico, né? Acho que o técnico, antes de fazer, ele tem que querer essa mudança. Aquilo que eu comentei no exemplo lá atrás, que depois vocês podem, para quem entrou agora, pode escutar depois na sexta-feira, ele entra editado a partir de meio-dia, episódio número 195 do nosso DontoCast. A realidade, na minha visão, ela é individual de cada um, a verdade é uma só, aquilo que eu falei, né? A verdade, perdão, a realidade é individual de cada um, a verdade é uma só. Então, a realidade, lá da Idade Média, era que o Sol girava em torno da Terra. Depois descobriu-se, foi comprovado que é a Terra que gira em torno do Sol. Então, a realidade encontrou a verdade, tá? E se a tua verdade for dor, submissão, se a tua verdade for escassez, a tua realidade, o entorno do ser humano é um reflexo daquilo que ele tem por dentro, tá? Então, ela vai se construir com base nisso, porque se você levanta com medo de ter uma conversa difícil lá com o cliente ou com o funcionário, se você não tem, coragem nem de colocar um termo de parceria no seu laboratório, porque acha que vai perder todos os clientes, na hora, a gente já identifica isso e fala, olha, teu problema talvez não seja nem com a consultoria, com um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, um astrólogo, sei lá, né, mas não é com a consultoria. Porque a consultoria dá os caminhos que está estatisticamente comprovado. Por exemplo, não é porque alguém falou, não é a Terra não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Não, isso daí foi comprovado, tá? Então, quando a gente fala, você tem que ter regra no seu laboratório. Se o dentista aceita a regra da radiologia, de preencher uma ordem de serviço com todas as informações, por que ele não aceita a regra do laboratório? Ponto. Não vão muito longe aí nesse exemplo. Então, você tem que colocar, mas daí eu vou perder aquele cara chato pra caramba, que eu perco todas as noites de sono por causa dele. Que bom, vai melhorar a tua qualidade de vida. Recomece. Não, mas eu só tenho cara chato pra caramba e eu não tenho coragem de fazer nada. Então, vai procurar uma outra profissão. Você tem que ter regra. Se não existe regra, o que vale é a exceção. E toda exceção, como diz o próprio Thiago, traz um problema para a tua empresa. Um problema muito sério se você viver em cima de exceção. Então, gente, o que acontece, né? O tema de hoje, né? Como funciona a consultoria desde o começo, que para muitos pensa, é uma coisa inacessível. Não, nós estamos, até a gente divulgou agora, né, uma ação de férias aí, que dá um sinalzinho, parcela lá dentro da sua possibilidade, e a gente já começa a fazer essa transformação. Tudo começa com um bate-papo, que é sem custo nenhum, né, uma anamnese, uma consulta mesmo, né, de 1 hora aí com a nossa equipe. Em seguida, você dando o aceite, com certeza está dentro aí da tua possibilidade, a gente já pede algumas informações. Se você registra, se você tem um controle de produção e um controle de pagamentos e recebimentos, a gente pede os acessos ou pede que você mande os arquivos para a gente começar a montar a parte financeira, as análises financeiras e de inteligência do negócio. Se você não tem nada, não, Kogut, eu não registro, eu não sei nada. Caixinha aqui eu não sei de quem que é. Se não está o nome colado, eu vou esperar. O dia que alguém gritar e começar a falar para mim no telefone como que é a caixinha, aí eu vou saber de quem que é. Eu vou dizer que está muito sério. Normalmente, quando passa pela Interativa, e a gente já pegou vários clientes nesse estágio, a gente nem entra na consultoria, a gente direciona, vamos fazer isso, isso e isso, depois você vem para a consultoria. Agora, você já tem um controle no caderno, numa planilha, alguma coisa, a gente já começa a trabalhar juntos e começa a direcionar. E aí, a minha parte da entrega da consultoria, ela é bem interessante, porque eu pego as informações e eu converso muito com os números. E a Sibeli, que está aí, minha querida, né? E quem mais? Parou aqui a Stephanie. Nossa, que saudade, Stephanie. Tem muita gente
aqui que já passou, que está o Dardos, o próprio Dardo Soares, né? Sabe que eu pego os números e começo a dizer, olha, isso aqui está errado, esse item está dando prejuízo, esse cliente está dando prejuízo, está demorando demais para entregar esses trabalhos. Então, se eu vejo lá que o lead time está ruim, eu já digo, olha, esse cliente aqui você tem problema de comunicação com ele, né? Seja preparo, seja moldagem, né? Ou seja informações que você precisa para confeccionar a prótese. Se eu vejo que dá muito retrabalho, eu digo, olha, está na hora de parar, conversar com a Elaine e ver aí o que a gente tem que fazer, mas começando com uma avaliação técnica na entrada e na saída. Não deixa sair trabalho que você não colocaria em boca. Então tem que ter. Então a gente já começa a mudar já desde a primeira reunião. Desde a primeira reunião a gente já começa a mudar. E entrando na consultoria, então normalmente devolvendo o briefing que acontece aí na primeira, na segunda semana, a gente já agenda aí para o financeiro. E em paralelo, Elaine, eu vou passar para você, a Elaine, ela começa a trabalhar a cabeça do dono. Eu só queria fazer assim uma apresentação da análise que ela faz com o dono do laboratório, que é uma análise que se chama DISC. Aí você pensa, vou fazer uma análise de perfil comportamental com a Elaine. Gente, essa análise ela vem sendo desenvolvida desde o começo do século XX. E é impressionante o resultado que ela traz. Tá? Isso daí começou com começou. Eu não vou nem voltar muito lá em Pitágoras, tá, gente? Vou começar aqui com o Jung. 1914, 1920, ele começou a testar isso na própria esposa. Depois ele testou na amante. E hoje foi adaptada, desde a década de 40 para cá, foi adaptada para o mundo corporativo. Porque ele começou a perceber, o Carl Jung, por isso que ele é genial, né? Para quem lê o livro vermelho lá do Jung, o cara é genial. Eu fiz curso de psicologia analítica, né? Para poder entender um pouquinho mais até as conversas na consultoria. É genial que ele começou a perceber que nós temos um ego, que é esse nosso estado de vigília, a maneira como a gente interpreta os dados, as decisões que a gente toma, e a gente tem um inconsciente individual. Não vou nem entrar em questões de psicologia analítica, porque eu não sou psicólogo, só fiz o cursinho dele. Cursinho bem camada 1 lá, né? 0,001. Então, ele começou a perceber que as pessoas se expressavam de um jeito, mas funcionavam de outro. Então, a Elaine, ela não entrevista o dono do laboratório. Ela fala assim, não, responde esse testezinho aqui. Então, ela vai ver o funcionamento. Olha a Cibele falando assim, sabe tudo do meu laboratório, coisas que eu nunca imaginava. Ele, então, eu estou imaginando que você está falando de mim aí, viu, Cibele? Sobre os números. Mas a Elaine, ela começa a perceber e começa a modelar, como que eu vou falar para um cara que não consegue, ele tem um problema muito sério de insegurança, por exemplo, falar que ele vai ter que colocar um termo de parceria para explicar como é que funciona a regra do laboratório. E daí a gente vai compartilhando essas informações para evoluir de acordo com o momento de cada um. Porque esse mesmo que tem uma insegurança na hora de colocar um termo de parceria, muitas vezes ele tem um talento genial que só de bater o olho ele já consegue visualizar o trabalho final lá na boca do paciente. Esse cara é genial, só que tem dificuldade de lidar com equipe, tem dificuldade de lidar com processo. Então a minha entrega é isso. Obrigado, Cibele. Amanhã é nóis. Agora eu vou passar para a Elaine para que ela explique um pouquinho como que é essa anamnese que ela faz já no início, na primeira semana da consultoria, Elaine. Eu vi uma mensagem aqui, gente, acho que é do Hildebrando, eu não sei se eu li o nome dele certo, depois se eu estiver errado aí me corrijam aqui. E ele falou exatamente sobre o que você comentou agora, Kogut. Trabalhar com pessoas é trabalhar com emoções. E eu preciso estar preparada com as emoções que vêm. Vai ter desmotivação, vai ter chateação, e todos nós precisamos estar preparados e buscar um pensamento estratégico de como solucionar isso. Porque quando nós iniciamos o processo da consultoria, e eu inicio ali pelo dono, entendendo as habilidades que ele tem, as inabilidades que ele tem, e quando eu falo para o dono, você tem essa inabilidade, não é que ele nasceu assim, viveu assim, vai morrer assim, né? Que a gente brinca que é a síndrome de Gabriela. Não é isso. É eu identificar que eu tenho esse gap. E eu preciso,
todas as vezes que eu preciso lidar, por exemplo, com emoções de colaboradores, eu preciso me posicionar de um jeito diferente. Eu vou gastar energia? Vou gastar energia. A gente se chateia também, porque muitas vezes não tá ali engajado, quer entregar o melhor, tá feliz da vida, mas o colaborador tá ali quase se arrastando, né? E daí é onde inicia todo um processo que talvez foi começado errado. Como que foi o processo de recrutamento e seleção? Quais foram as perguntas? O que foi acordado? Qual que é a missão do teu colaborador? A pessoa entrou e ele não tem nem clareza da missão do cargo dele. Ou seja, por que você faz o que faz? Quando eu contrato, quando eu chamo, fulano, a missão, a principal missão do teu cargo, por exemplo, é desenvolver técnicas, é entregar resultados. A missão do teu cargo é ser mais analítico em relação ao que você recebe. Quantas vezes eu vejo, em alguns casos, né, donos falam assim, poxa, minha equipe está tão desmotivada, desengajada. Mas eu falo, nossa, qual foi a última reunião? Eu nem faço reunião. Ah, tá, vamos gerar um engajamento com base no quê? E toda essa orientação nós passamos durante o processo da consultoria. Então, eu sei que para muitas pessoas fazer reunião, igual o Dário estava comentando aqui, né? Para ele é a coisa mais simples, desenvolver uma reunião aqui para nós. Vamos fazer uma reunião? Opa, bora fazer uma reunião. E a gente né, falou em reunião, estamos dentro. Só que eu sei que para alguns líderes, desenvolver um bate-papo mais difícil vai acabar com a energia dele. Mas eu preciso me posicionar para que os resultados da minha empresa mudem. Então, no processo da análise de perfil comportamental, é para falar assim, ô fulano, você funciona assim, ó, o manual da tua máquina é esse aqui, ó, né? O manual da máquina é esse aqui. É assim o teu mecanismo. Vai ficar assim para sempre? Não. Eu vou precisar de estrutura emocional, buscar estrutura emocional para melhorar isso. Dentro da K2Go, nós temos um trabalho à parte, né, da consultoria, por exemplo, que são as mentorias, que é o processo de desenvolvimento de liderança, ou seja, que é a inteligência emocional e a gestão das emoções. Então, quais são a inteligência emocional é habilidades. Então, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para ser líder? Tá, então, daí a gente vai listar as habilidades. E daí é onde vem a gestão da emoção, que é o eu adulto que gere aquela emoção. E agora a gente inicia um processo de gerir essas emoções. Então, realmente, assim, a nossa consultoria é uma consultoria muito completa, que vai muito além do processo da consultoria. A gente vai até depois do fim, né? Ah, acabou a consultoria? Não, tem muito mais, vai muito além do fim. E aproveitar e mandar um abraço aí pro Guilherme da Guiar, um abraço, meu amigo. Ó, para quem fez o meu curso aí do Sistemas CAD/CAM, o pessoal está elogiando bastante sua aula, estou gostando, né? O que eu tenho que mexer no layout do meu laboratório antes de comprar minha próxima fresadora, por exemplo? Se você tem essa dúvida, lá no curso responde muito bem, né? Kogut, Elaine, para falar um pouquinho sobre entrega de consultoria, acho que eu queria falar um pouquinho sobre que dores que eu resolvo do carinha que começa a fazer a consultoria comigo, né? Primeira coisa é que para chegar na minha parte da consultoria tem que passar pela Elaine e pelo Kogut, porque eu tenho que conhecer bem o empresário, eu tenho que conhecer bem a equipe e tenho que conhecer os números para trabalhar com processos. Mas antes de eu trabalhar com processo, eu também preciso entender qual que é o modelo de negócios do laboratório. O que o laboratório quer da vida? O que o dono do laboratório quer da vida antes da gente começar a organizar processo, né? Não dá para fazer ao contrário essa equação aí. Mas, por exemplo, você aí, dono de laboratório, você que é um técnico em prótese, nossa consultoria está marcada amanhã. Aí, pronto, então já vai falar o nome certo, Elaine. Vamos lá, você é um técnico em prótese, é ceramista, e aí você é o dono do laboratório, está conversando com o seu cliente porque ele te ligou para fazer o planejamento de um caso. Aí naquele planejamento do caso, você conversou com ele ali mais ou menos meia hora, 40 minutos, 1 hora, decidiram tudo que deveria ser feito naquele trabalho. Maravilha. Aí no final da conversa o dentista te fala, né, eu queria que você pedisse para buscar o trabalho aqui na clínica, aproveita aí para mim, por favor. Claro, doutor, pode deixar. Isso é uma rotina comum no laboratório. Quem que é dono de laboratório, técnico em prótese e não faz planejamento ao lado do dentista, né? Mas você parou para prestar atenção que só nessa conversa que você teve com o dentista, você ofereceu 3 serviços para ele? Vou dar um tempinho para vocês pensarem em quais são esses 3 serviços que estão sendo oferecidos, né? Por que eu falo sobre isso? Daqui a pouco eu dou a resposta. Porque quando você está falando que tem 3 serviços sendo oferecidos, você tem a oportunidade de cobrar por esses serviços que estão sendo oferecidos
ou não. Mas o importante é mostrar o valor que esses serviços têm. Por quê? É isso que te diferencia. Então, olha só que interessante. Quais são esses 3 serviços? O primeiro é de confecção de prótese dentária. Isso é um laboratório de prótese. Então, você está fazendo confecção de prótese dentária. O segundo serviço é o de frete. Se ele te pediu para coletar o trabalho, você tem o frete de ida e vai ter o frete de volta também. E ainda tem um outro serviço que é a consultoria técnica que você está oferecendo para aquele cliente. Imagina que se você quer oferecer, se você pode oferecer uma consultoria técnica, você tem tanta capacitação técnica que você está se igualando a um dentista para fazer um planejamento de saúde de um paciente. Aí eu te pergunto, você sabia que são 3 serviços? E se você quiser cobrar, como é que você vai fazer para cobrar? E se você não quiser cobrar, como que você vai fazer para mostrar o valor que esses serviços têm? E quanto você poderia cobrar por esses serviços? Tudo isso aí eu te entrego em uma reunião que a gente faz na nossa consultoria para falar só sobre o primeiro quadradinho do fluxograma, que é gigantesco aí para quem já fez com a gente, né? São 6, 7 reuniões só para falar sobre o fluxograma todo e ainda tem a parte de tecnologia e de cultura, modelo de negócios, né? Então esse é um primeiro problema que eu resolvo. Olha só, eu consigo te trazer valor. Você não precisa cobrar daquele cliente, mas como que você vai fazer para isso funcionar aí dentro, né? Eu te ajudo. Um outro ponto que é importante, ó. Dentista ligou para o laboratório administrativo, atendeu, Kogut. Ou então a Elaine já fez isso muito. Ligou para lá, a Elaine atendeu o telefone. Ah, Elaine, onde que está o trabalho do paciente Vitor Alves? Ah, pera aí que eu já te falo. A Elaine sai doidinha lá na mesa dela, começa a olhar bancada por bancada, conversa com esse, conversa com aquele, para o trabalho dele, para o trabalho do outro. Cadê a caixinha? Todo mundo fica doido. Encontra a caixinha e fala, doutor, desculpa, estava correndo um pouquinho aqui. A caixinha vai ser entregue daqui 2 dias, tá bom? Pronto. Demorou só 1 horinha para a gente responder o cliente, mas a gente tem isso aí, né? Eu te ajudo a responder isso instantaneamente. E você pode, a sua gerente de produção pode estar lá nas Bahamas, sentada tomando uma marguerita ali, você vai poder gerenciar essa organização aí, ter essa comunicação mais rápida. Vamos pegar um outro ponto que é difícil, né? Ó, eu estou ali na minha bancada e aí eu vejo uma caixinha que está aqui de surpresa. Eu falo, que caixinha que é essa? Ninguém me falou nada. Hoje à tarde, né? Aí eu vou falar com o meu gerente de produção e falo, Tiago? Falei com a Elaine ali, Tiago, eu deixei esse trabalho para você tem 2 dias já? Não, que isso? Eu só vi ele agora, você só deixou ele ontem à noite. Quem que está certo nesse ponto aí? Ah, é difícil de comprovar, né? Não, não é difícil não. Com uma regrinha simples, eu consigo te mostrar como você faz a sua equipe sempre saber quem colocou aquela caixinha no momento correto. Outro ponto importantíssimo aí, 47% dos trabalhos que entram no laboratório entram faltando algum tipo de informação. Como que você faz para resolver esse problema? Eu te ajudo a resolver esse problema também. Então, são algumas das coisas que eu entrego na parte de processo. Ah, Tiago, eu quero comprar uma fresadora. Bom, essa semana, inclusive, Kogut, acho que as empresas vão ganhar dinheiro, viu? Porque o tanto de gente que me perguntou de fresadora. Aí, Tiago, qual fresadora que eu compro? Eu falo com todos, eu não vou te falar qual você vai comprar. Eu vou te falar como você vai escolher, qual é a ideal para você. Quais são as vantagens e desvantagens de cada tipo de fresadora? Qual que empresa que vale a pena trabalhar? Qual que é um probleminha? Olha, essa fresadora aqui tem um filtro que tem que trocar semanalmente, custa R$ 2.500. De resto, ela é maravilhosa. Olha, essa aqui, a vida útil de fresa é de 15 elementos. Tem essa outra aqui para fazer de silicato que faz 80. Para você vale mais a pena. Ah, você quer entregar rápido? Essa aqui faz em 8 minutos. Qual que é a vantagem? Qual que é a desvantagem de cada? Só que sendo no ouvido de alguém que não vai ganhar nem um centavo a mais ou a menos porque está te entregando aquela fresadora. Eu não sou vendedor. Eu vou te ensinar a entender o que você precisa entender para fazer um investimento de 250, 500 mil reais. Então, Kogut, nessa parte de processo de tecnologia aí, além de quem entra na consultoria agora, né, ganha 1 ano de Lab2Go pago para um usuário aí, eu implemento também o Lab2Go para rodar ali dentro, coloco as 3 regrinhas, ensino o fluxograma, organizo o fluxo digital, é uma loucura, cara. Quem começa a trabalhar comigo ali na parte da consultoria, às vezes demora para poder começar, mas quando começa, fala, Thiago, isso aqui mudou minha vida, muito obrigado. Então eu fico muito feliz, cara. Um deles é o Darlos. E eu acho muito bacana a maneira, quando a gente começa a mostrar que a gente está enxergando o que está acontecendo no laboratório, o pessoal fica até na defensiva, né? Algumas conversas interessantes, né? Eu falei assim, olha só, o que esse fulano de tal aqui deu prejuízo? Ele pediu, isso daí foi hoje, não é?
Você finalizou R$ 7.400 em serviço para ele e custou R$ 7.900. Deu R$ 500 de prejuízo. Por que foi feito nesse valor? Daí o próprio dono do laboratório começa a se justificar comigo. Não, esse cidadão aí ele não pediu nota. E esse aí eu tive que dar um desconto especial. Esse aqui ele estava no churn, né, que eram os clientes em fase de abandono. Então eu fiz aqui uma concessão para ele entrar. Mas a gente fica de olho, que não pode, sem você saber que está levando prejuízo, e isso é muito comum, você estar levando prejuízo, porque quando a gente faz uma análise, seu laboratório dá 20 mil de lucro na última linha, vamos supor, né? Um laboratório fatura lá seus 90, 100 mil reais e dá 20 mil de lucro na última linha, beleza. Mas se ele soubesse que se ele atendesse 5 clientes a menos ia dar 28 mil na última linha, se ele soubesse que se ele cortasse parte da produção que ele faz, ele ia dar 32 mil na última linha, né? Tudo isso claro, é discutido, é debatido, tudo isso é feito junto com os empresários, porque são eles que conhecem o cliente. Mas a maioria fica puto da cara, fala, não acredito, né? Eu fiquei sábado até meia-noite para entregar esse trabalho na segunda-feira cedo, você está me dizendo que o cara deu 7 mil de prejuízo? Falei, mas então volta aqui a análise, quero entender essa análise. Não, foi isso, foi isso. Você não considera só o insumo, não considera só o sprue, não considera só o revestimento, não considera... Você tem que colocar lá a tua despesa administrativa, a tua provisão para imposto, sabe, coisinhas assim que a gente vai colocando lá como ingrediente. Mas voltando, dentro dessa questão colocada no início, a provocação, né, já partindo aqui, olha como no Instagram parece que até o tempo é relativo, né? Eu estou até fazendo um estudo aí sobre a relatividade de Einstein, que tempo e espaço fazem parte da mesma régua, do mesmo contexto, né? Cada vez que você acelera o tempo, você encurta o espaço. E os momentos bons, eles parecem que passam mais rápido, sabe por quê? Olha que interessante. Porque os momentos bons identificam que você está no caminho certo. Porque o ser humano não nasceu para viver na pobreza. Aos pobres não será dado o reino do céu. Aos pobres será dado uma cova aberta com um caixão a 3 palmos de altura aqui no cemitério do Santa Cândida, em Curitiba, sem reconhecimento, que da primeira chuva vai espalhar lá o teu corpo lá para os urubu comer. Aos pobres será dado miséria, pobreza. Tá? E eu estou falando de uma pobreza no sentido mais amplo, no sentido de conduta, de saber se posicionar. Por que o próprio Einstein provou isso, né, que o tempo e o espaço fazem parte da mesma régua? Cada vez que você acelera, o espaço reduz cada vez que você aumenta a sua velocidade. Isso daí é a teoria da relatividade, energia igual a massa versus aceleração ao quadrado. Mas isso, trazendo para o nosso dia a dia, porque existe um princípio chamado princípio da correspondência, por que quando eu estou vivendo uma situação muito boa, muito agradável, parece que você quer segurar os ponteirinhos do relógio e você não consegue. Aí você fica, nossa, mas não passe tempo, não passe. E por que quando você está com a mão na chapa quente, ou você está discutindo lá com um cliente chato, ou você está trabalhando sábado, meia-noite, parece que o tempo não passa, porque você está vivendo uma coisa ruim. Então, vários pensadores, né, isso daí não é uma coisa original minha, isso daí são várias referências que eu tenho, né, desde escola iniciática até Freud, Jung, e vários Euler, e vários pensadores, Pitágoras, Platão, Aristóteles. Existe uma síntese que diz o seguinte: sempre quando você está vivendo o bem, o bom e o belo, a tua percepção do tempo se acelera. Você envelhece menos, olha só, você envelhece menos e a percepção é de que o tempo está... Porque você perde a relação de tempo e espaço, porque você está vivendo aquele propósito. E aí eu lembro quando entrevistaram o Steven Spielberg, né, quando ele estava bombando lá, fez Guerra nas Estrelas, fez vários filmes aí super famosos, né? E perguntaram como que era a rotina dele. Ele falou, olha, quando eu estou envolvido num projeto, num trabalho, cara, eu não sei se é a hora do almoço, não sei se é a hora do café, é tão bom e parece que passa tão rápido. Às vezes demora 1 ano e meio para eu terminar aí um projeto e parece que esse 1 ano e meio não demorou 1 semana. Por quê? Porque você está vivendo exatamente o que você foi talhado para viver, que é esse bem, o bom e o belo. Quando começa a se amarrar e você começa a sofrer, tanto prova disso. Quem aí nunca sofreu um estresse muito grande e no dia seguinte não apareceu um fiozinho branco na cabeça? Que você envelheceu 3 anos numa noite. Tem muitos exemplos disso, só você pesquisar um pouco. Eu me interesso por esses temas, porque eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero saber
por que eu estou tão bem ou por que eu estou tão mal. Então, qual que é o ponto de decisão para você aproximar a tua realidade da verdade? Porque, como nós vimos, existem realidades distintas, de realidade virtual até a realidade muito ruim, até a realidade muito boa. Qual que é o ponto? Como que o tempo, qual que é a tua relação com o tempo? Está sendo ruim? Está sendo triste? Está sendo amarrado? Está me dando fiozinho branco? Ou a coisa está se desenvolvendo? Se está se desenvolvendo, você já está no caminho certo. Você está já tentando segurar o ponteirinho do relógio que você não quer que ele passe. E não é por medo, é porque você está aproveitando aquele momento. Aquele momentum, né, dos gregos. Agora, se está ruim, é hora de você mudar. Tá? E se você não sente disposição, nem energia, nem força, nem conhecimento para mudar sozinho, você tem que procurar ajuda. Se está ruim no laboratório, vai lá, vamos trabalhar junto, busque ajuda. Eu não estou falando só da K2Go, estou falando de várias pessoas que podem ajudar aí nesse processo. Mas aqui, para quem já trabalhou conosco, sabe que a gente vai fundo aqui nas informações. E quando a gente fala, muitas vezes a gente é crítico. Esta semana mesmo, né, nós estamos aqui gravando esse episódio na quarta-feira, eu tive a conversa aqui com o dono do laboratório, que eu falei para ele, olha, se você está com dificuldade de implementar isso aqui, o teu problema não é nem de consultoria, o teu problema é com terapia. Mas eu tive que falar a verdade. Porque o cliente, o fulano vão brigar, Cara, o meu avô já falava, quanto mais a gente se agacha, mais gente monta no lombo. Eu não estou dizendo para você sair dando pernada em cima de todo mundo, mas para você se posicionar perante o quê? Perante o teu bem-estar, a responsabilidade da tua vida, de novo. Aquilo que o Alberto, lá, o Gemac, falou lá no começo, né? A responsabilidade do nosso entorno e do nosso bem-estar é nossa. É começar, assim, a separar realmente o que é problema e o que é dia a dia, sabe? Eu sempre falo sobre isso com os nossos clientes aqui na consultoria. A palavra problema, nossa, ela traz uma densidade, ela traz um peso, né? Agora, quando eu falo assim, olha, eu tenho um desafio, eu tenho uma questão que você, fulano, pode me resolver, nossa, como alivia, é separar, sabe, problema de dia a dia. O que é um problema, né? Sei lá, para mim, problema é uma doença, é um câncer, é alguém que está muito doente, lutando pela vida, é um filho, né? Meu Deus do céu, né? Nós que temos filhos aqui, a gente sabe o quanto essas criaturas mexem com o nosso emocional, né? Quando não tá bem. Isso é um problema, né? Quando começa a nascer fio branco e quando o fio branco é por problema de fato, né? E separar realmente o que é dia a dia. Uma moldagem ruim, gente, é dia a dia. O dentista que não sabe ali, muitas vezes, se comunicar com o TPD, ou de repente não entender o que o TPD precisa é o que? É dia a dia. Então, assim, levar a vida de uma forma mais leve, desafio com pessoas. É dia a dia, gente. Quando o pessoal fica, Elaine, o meu funcionário não estuda, não vai atrás. Então, calma, vamos estudar o dono aqui, né? Porque eu brinco com isso, né? Mudou o dono, mudou a empresa. Vamos avaliar o que esse dono está oferecendo, como é que está o engajamento, como é que está a comunicação. Alguns perfis são mais ambiciosos do que outros. Eu não sei se todo mundo aqui sabia. Mas tem perfis que são mesmo mais ambiciosos. E quando eu falo ambiciosos, não é no pensamento, é na ação. Porque só ficar no pensamento, eu quero casa nova, quero carro novo, e só ficar aqui no pensamento, não agir, não vai adiantar nada. Mas tem o perfil que é mais ambicioso, que coloca foco, coloca energia, que vai, que busca, que estuda, que lê. Vai ter perfis mais ambiciosos, assim como tem perfil, gente, que não é ambicioso. Às vezes, a maior ambição de um colaborador, às vezes, é só uma conversa, é um feedback, é sentar e, de repente, chorar ali e falar o que está sentindo. Talvez a maior ambição dele é essa. Então, eu preciso conhecer as pessoas para que eu consiga me conectar com elas. E ser empresário, principalmente, eu falo nesse nosso universo paralelo chamado laboratório de prótese dentária, é um grande desafio, porque vem a comunicação com o dentista, vem a comunicação com os colaboradores, vem a busca pelo conhecimento, enfim. Então, o que nós ensinamos essas pessoas a fazer? Gestão de pessoas,
gestão de processos, gestão de finanças, gestão de marketing, porque eu tenho certeza que todos que estão aqui nessa live, de alguma forma, estão buscando algum tipo de conhecimento. Tenho certeza que o pessoal já está estudando, já fez curso com o Paulo Cano, com os nomes da prótese, né? Não quero falar todos aqui, mas com nomes da prótese muito importantes. Talvez está buscando falta de conhecimento aonde? Na gestão. Técnico bom não tem problema com técnica, tem problema com gestão. Quantos laboratórios bons, de repente com uma baita estrutura incrível, mas se não tiver um excelente técnico, não adianta. Então deixa a gestão que a gente faz, enquanto eles, né, como o Fulvio, até usar a frase do Fulvio, enquanto eles fazem ficar bonito, né, fazer o dente, fazer a prótese, fazer o cliente sorrir, a K2Go ajuda no processo de gestão, que também é tão importante quanto uma prótese bem feita. A gente tentar comparar, né, pessoal? Um dentista que nunca estudou sobre prótese, sobre anatomia e outras coisas do tipo, vai se meter a fazer uma faceta de resina composta ali, né, na boca do paciente. O que vai ficar melhor? O trabalho dele ou de um técnico que estudou a vida inteira para poder fazer aquilo ali e faz mais de 200 dentes por dia? Provavelmente do técnico. Agora, o que é melhor? Você está com um problema no seu laboratório ou não, você só quer crescer, não é nenhum problema, é um objetivo aí. O que é melhor? Você que nunca estudou sobre o tema e acha que sabe tudo como resolver aquilo ali, ou falar com uma equipe que estudou a vida inteira exatamente para resolver esse tipo de problema que você tem ou para atingir esse objetivo, né? Então é muito simples para a gente poder entender sobre isso. Um outro ponto é, todos os clientes que fizeram consultoria com a gente e entraram em tudo que é curso que a gente indicou, porque os cursos sempre são complementares à consultoria, estão em outro nível. É só você ir visitar o laboratório, conversar com eles, que você vai ver que tem outra qualidade de vida, tem outro nível, a equipe está melhor treinada, está tudo mais tranquilo, tem cliente tirando mês sabático, tem cliente mudando para a praia, né? Então é simples assim, a gente falou dos problemas, falou o que a gente entrega e tudo mais, mas a questão é essa. E aí, Elaine, você falou sobre a questão do problema, né? Tem 3 opções. O problema tem solução? Não. Então não é problema. O problema tem solução? Tem. Você sabe fazer essa solução? Sim. Então vai lá e faz, então não é problema. E o problema tem solução? Tem. Você sabe como faz? Não. Então chama a K2Go, porque a gente sabe como resolver isso aí, né? Então como meu áudio está baixo, o pessoal já reclamou, vou finalizar minha parte aqui, Kogut. Deixa com você, meu amigo. Isso aí, você falou aí de fazer um enceramento aí para resina composta, né? Hoje mesmo eu tive reunião, laboratório que fez quase 500 enceramentos e passou um pouquinho só de 200 elementos. E eu falei, e tudo parelho, assim, né? Os precinhos tudo parelho, né? Enceramento lá, 30, 40 pila, tudo parelho. Eu falei, por que você não coloca na tabela enceramento para resina composta em consultório, R$120. Enceramento para prótese no laboratório. Se vier, eu cobro R$120, mas se devolver a prótese, eu dou esse desconto de R$120 em enceramento. São pequenas, os tips and tricks, né, da consultoria que a gente vai compartilhando com vocês. Como que a gente aprendeu isso? Na prática, vendo gente sofrer e vendo gente agora sendo feliz, né? Como o nosso querido Dardo Soares, aí, sem dúvida, né? Tá lá nos Estados Unidos, no bem, no bom e no belo. É isso aí, meu querido. Logo, logo nós vamos agendar mais um aí com você. Então é isso, gente. Citando Henry Ford, né, se você acha que a realidade ela é individual de cada um, a verdade é uma só. Se você acha que você pode mudar a tua realidade, ou se você acha que não pode mudar a tua realidade, você sempre tem razão. Um abraço, gente. Tchau, tchau.